E agora nós vamos falar sobre o mutirão de cirurgias ortopédicas realizadas em pacientes do SUS, que foi feito aqui no São Lucas Hospital Center. E para falar mais sobre os procedimentos realizados, eu gostaria de agradecer a presença da ortopedista, doutora Damiane Reis Bertoncello. Seja bem-vinda ao São Lucas 24 horas, doutora. Oi, Gabriele, tudo bem? Obrigada. E hoje nós, então, vamos falar sobre o mutirão de cirurgias ortopédicas. E eu gostaria que a doutora começasse falando quais são os procedimentos que serão realizados, então, nesse dia de cirurgias. Isso, nesse mutirão, iremos realizar cirurgias de artroplastia total de quadril. Tá? Serão todos os procedimentos, né, de cirurgia de quadril, todos próteses de quadril. Então, nesse primeiro mutirão, optamos em escolher esse tipo de cirurgia, esse procedimento. E, doutora, são quantas cirurgias que serão realizadas nesse primeiro mutirão? Nesse primeiro, faremos 5 cirurgias. Certo. E, no caso, a doutora falou sobre prótese de quadril. Mas a doutora poderia explicar um pouquinho mais sobre como é isso? Como que funciona esse procedimento, né? Porque é algo diferente, muitas vezes, de quem acompanha em casa e não entende quando que precisa também. Sim. A cirurgia de prótese de quadril é uma cirurgia de alta complexidade da ortopedia, né? É uma cirurgia que a gente substitui a articulação do quadril, que é uma articulação doente, que tem várias causas, né? Então, a gente retira essa parte do osso que tá doente e coloca a prótese, né? Então, encaixa a prótese e dá uma mobilidade de volta para o paciente, né? Ah, que bacana. E a doutora comentou que existem várias causas para que esse paciente precise de uma prótese. A doutora poderia comentar um pouquinho mais sobre isso também? O que acontece, o que leva esse paciente até precisar de uma cirurgia desse tipo? Isso. A maioria dos nossos pacientes são pacientes já de meia idade ou até idosos, mas também não é uma cirurgia exclusiva, né, de idoso, apesar de muita gente pensar, a prótese de quadril é para idoso, né? Então, assim, a principal causa, né, que leva a necessidade de uma artroplastia de quadril é a artrose, que é o desgaste da articulação, né? Então, vai desgastando a cartilagem, vai ficando o osso com osso ali. Isso gera dor, gera limitação de movimento, então é uma doença que atrapalha muito a vida do paciente, limita muito a vida. Isso a gente fala assim de pacientes às vezes de 40, 50 anos, então são pacientes jovens, são pacientes ativos que trabalham e acabam tendo a vida limitada por conta dessa dor, dessa diminuição de mobilidade mesmo da articulação por conta do desgaste, né? E essa artrose, esse desgaste pode ser devido a várias outras doenças também, né? Tem algumas doenças imunológicas que causam, pode ser um desgaste pós-traumático também, se o paciente já sofreu um trauma prévio, então acaba acelerando um processo degenerativo da articulação. Alguns casos também de necrose da cabeça femoral, que o osso acaba morrendo, uma doença vascular que para de levar sangue para a cabeça do fêmur. Isso acomete também muitos pacientes jovens, então temos pacientes de 20 anos que já têm uma necrose avançada e quando o caso já é bem avançado, já não tem outro tratamento, então a indicação é a prótese de quadril mesmo. Então a gente consegue, com a artroplastia de quadril, a gente atende pacientes. Eles não tem uma idade mínima, na verdade, né? Então, até vozinho, assim, então. E tem benefícios muito grandes, como a doutora disse, né? Ele volta a qualidade de vida daquele paciente. Mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre essa questão dos benefícios, a doutora comentou sobre essa prótese. Como que ela é? Então, é feita com que tipo de material? Como que é essa cirurgia, esse procedimento também com essa prótese? Isso. Hoje em dia tem no mercado vários tipos de próteses, né? Mas, basicamente, assim, são hastes de metal, né, um material, ligas metálicas, né, e daí muda um pouco o par tribológico, que a gente chama, que é onde encaixa o fêmur, né, no acetábulo, que daí pode ser ou de metal, ou de cerâmica, né, que é o mais avançado que tem hoje, e também o polietileno, que é um tipo de um plástico, assim, né, então são algumas peças encaixadas, né. Entendi. Doutora, geralmente é feita quando a gente pensa no quadril, né? Como todo, é feita de um lado, do outro. Como que também funciona isso? Porque pode ter o desgaste dos dois lados, de um lado só. Como que funciona? Isso. Pode ser, tem pacientes que têm desgaste dos dois lados, tem as duas articulações comprometidas, e tem paciente que tem só de um lado, né? A gente prioriza, tem o paciente que tem a artrose dos dois lados.
dá para fazer no mesmo tempo, no mesmo ato cirúrgico? Até dá, mas é uma cirurgia grande, a gente então geralmente opta por fazer um lado, geralmente o paciente tem uma queixa pior de um lado, né, mais dor ou mais limitação de movimento de um lado, então a gente opera esse lado, espera reabilitar, tá tranquilo da cirurgia, do pós-operatório, aí faz o outro lado. Acho que essa era uma dúvida também bastante recorrente, né, do paciente às vezes vai fazer tudo de uma vez, ele vai perder, né, vai ficar um tempo parado, mas acho que então faz de um lado, depois espera e faz Isso, alguns outro. casos específicos a gente faz sim dos dois lados ao mesmo tempo, né? Mas o mais comum é fazer um lado, esperar a recuperação e faz o outro. E doutora, quanto tempo dura o procedimento? Então a doutora falou que é de alta complexidade. Quanto tempo esse paciente fica, né, no centro cirúrgico com vocês? Todo o processo, assim, até entrar no centro cirúrgico, vai para a sala pré-anestésica e vai para a sala cirúrgica mesmo, aí vai ser anestesiado, a gente posiciona o paciente e faz a cirurgia e depois vai para a sala de recuperação. Então, todo esse processo é um pouco demorado, assim. A cirurgia em si demora em média 1 hora e meia, um caso mais complexo umas 2 horas, né? Cada paciente é um paciente, então, mas em média de 1 a 2 horas. Tranquilo. Doutora, quando a gente fala sobre cirurgia, muitas vezes os pacientes têm receio, né? Porque você acaba estando muito vulnerável, um momento diferente, nem todo mundo, às vezes é a primeira vez que a pessoa vai fazer uma cirurgia. E como que funciona? Então, desde o começo, esse paciente que chega para vocês no consultório para fazer essa avaliação e a indicação do procedimento, existem tratamentos antes da cirurgia? Como que funciona também para o caso desse tipo de paciente? Sim, o paciente chega até nós geralmente já com uma dor importante, que limita as atividades diárias, né? Uma limitação de movimento, às vezes não consegue mais praticar um esporte, ou até o trabalho mesmo fica limitado por conta da dor e pela restrição de movimento que vai causando, né, a artrose. Então, assim, a artrose inicial, vou falar da artrose que é a causa mais comum, né, de indicação de prótese de quadril. Casos mais iniciais, mais leves, a gente consegue fazer um tratamento conservador, fisioterapia, fortalecimento, analgesia, né? Mas quando já é um quadro mais avançado, aí sim a indicação é prótese, né? Quando, falando mais claramente assim, quando fica ali o osso com osso mesmo, já perdeu a cartilagem, aí a indicação é prótese, né? Entendi. E tem um tempo, doutora, de doença, por exemplo, que o paciente começou a apresentar os sinais e ele vai aos poucos piorando, ou tem casos que o paciente já chega que realmente precisa da cirurgia? A evolução da doença é muito individual, né? A artrose é uma doença degenerativa progressiva, ela vai piorando, né? Com o tempo, mas tem paciente que tem uma piora muito rápida, tem outros que não. Às vezes a gente olha até um raio-x, uma radiografia lá, nossa, uma artrose muito grave, e o paciente não tem dor, né? Então, depende muito de paciente para paciente. Nos casos de necrose da cabeça do fêmur, os pacientes são bem sintomáticos, têm bastante dor, se queixam bastante, então eles toleram menos a dor também, por conta do processo ali inflamatório que faz. Então, esse tempo é bem relativo, depende muito de paciente para paciente. E também a questão assim, chega paciente às vezes no estágio mais inicial, que a gente consegue fazer todo um trabalho, né, para desacelerar o processo, né? Isso mesmo. E tem outros que já chegam com a indicação cirúrgica mesmo, né? Lógico que a gente tem que avaliar também toda a questão do paciente, outras comorbidades, né? Outras doenças, tudo, se o paciente está no melhor momento para operar ou não. A gente tem paciente que às vezes tem uma doença cirúrgica, mas naquele momento ele não está bem clinicamente para fazer uma cirurgia, né? Então, a gente avalia todo esse contexto do paciente. Que essa era a próxima dúvida que eu tinha sobre se todo paciente, então, ele vai ser um paciente que pode fazer uma cirurgia. Então, não. Tem muitos fatores relacionados com também. certeza, Até falando assim, pacientes mais idosos, né? Que já tem outras comorbidades, tem pressão alta, tem uma cardiopatia, uma nefropatia. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Apesar de ser uma cirurgia que nós, especialistas, né, fazemos em 1 hora, 1 hora e meia, para nós é o nosso dia a dia, mas é uma cirurgia de alta complexidade, né? Então, o paciente precisa estar bem para ter os benefícios da cirurgia e também não ter malefícios, né? A gente não
predispor a nenhuma complicação, nem nada. Doutora, pensando então, por exemplo, a doutora falou que é uma doença degenerativa, então ela vai progredindo. Esse paciente, no momento em que ele faz essa colocação da prótese, ele tem, digamos assim, uma cura da doença, ou como que funciona depois também, né, desse tratamento? Na questão, pensando na articulação em si do quadril, teoricamente tá curada ali. A gente tira a parte do osso que tá doente, coloca a prótese, já no mesmo dia, no máximo dia seguinte, o paciente já caminha. Então, até eu brinco com os pacientes, assim, que eles têm tanta dor pela doença, pelo desgaste, que o pós-operatório acaba sendo muito melhor do que o dia a dia que ele estava acostumado. A dor dele em 24 horas de pós-operatório é muito menor do que a dor que ele já estava acostumado a conviver, né? Então, assim, o resultado da cirurgia é muito bom. Até é falado que a cirurgia de prótese de quadril é a cirurgia do século, né? No século passado. Evoluiu muito as técnicas cirúrgicas, os materiais cirúrgicos também evoluíram muito, os implantes que a gente usa evoluiu muito nos últimos anos, né? E isso auxiliou a gente a ter resultados muito bons. Então, assim, a gente pega um paciente, chega no consultório, às vezes, de cadeira de roda ou de muleta, de andador, mancando, né? Claudicando, parado, com a vida parada, porque com dor não tem condição de trabalhar, de fazer uma atividade física, de viver, né? E a gente faz a cirurgia, no mesmo dia o paciente está caminhando, está feliz, então é um resultado muito bom, muito satisfatório. E imediato, assim, que a doutora disse, né? Então é algo que ele já percebe logo no pós-operatório, ele já consegue ver essa diferença. Isso, tanto da questão da dor quanto da mobilidade, porque tem paciente que tem uma artrose já, um desgaste tão avançado que perde a mobilidade do quadril. Então, já no pós-operatório imediato, ele já movimenta muito mais do que ele movimentava antes. E a gente pensa, assim, na questão de fazer atividades de forma muito... atividade física, mas é no dia a dia, né, doutora? Às vezes para tomar um banho, para conseguir, né, ir ao banheiro, fazer coisas simples, sentar, levantar de uma cadeira, dirigir o carro. O simples fato de sentar, colocar um calçado, tem paciente que fala, doutora, eu não consigo mais calçar minha meia. E é uma coisa boba do nosso dia a dia que a gente nem pensa que não consegue calçar um sapato. É tão automático, né? Teve um paciente que eu já operei, que nós operamos, que ele não conseguia sentar. Então, ele só ficava esticado. Então, ele, tanto para ir ao banheiro, ele não sentava numa mesa para comer. Isso há anos. Então, é muito triste, né, até pensar que... psicologicamente, né? Tem toda a questão física, mas também o emocional. Com certeza, interfere muito. Porque a pessoa tem muita dor para tudo, né? E essa questão da dor também, doutora, acho que é algo que devem surgir dúvidas, é que acaba que a pessoa acaba tomando muito medicamento para tentar controlar essa dor, né? E aí acaba prejudicando outras partes por conta de algo que tem tratamento também, que no caso da cirurgia. Sim. Certo? E como que funciona, então, doutora? Esse paciente fez o acompanhamento, surgiu a necessidade, são solicitados exames que vocês precisam antes da cirurgia? Esses pacientes que passarão pelo mutirão, eles têm um acompanhamento prévio antes do procedimento e depois? Como que funciona? Sim. Esses pacientes do mutirão, como a gente comentou, são pacientes do SUS, né? Então, são pacientes que já estavam há muito tempo na fila de espera. Às vezes, eles demoram muito para chegar até nós, especialistas. Então, é de uma cidadezinha pequena, que às vezes não tem ortopedista, então encaminha. E todo esse processo, às vezes, é um pouco lento, né? Demorado. Então, são pacientes que já chegam, geralmente, com uma indicação mesmo, porque já tem muito tempo a doença, né? Eles chegam, a gente, lógico, avalia, faz raio-x, vê o exame físico, mostra para o paciente, né, a limitação dele, o que a gente consegue melhorar com a cirurgia, porque às vezes não é só o quadril também, né? O quadril é muito interligado à coluna, então às vezes o paciente vem com uma dor na coluna ou vem no quadril, então a gente examina, explica, olha, essa tua dor, essa limitação a gente consegue melhorar com a cirurgia de prótese de quadril ou não. Isso daqui a gente não consegue, né? Então, a gente avalia o paciente como um todo. O paciente tem a indicação de fazer a cirurgia. Aí, a gente dá o próximo passo, né? Que é a avaliação pré-operatória. Então, todos esses pacientes que a gente vai operar, eles já passaram por avaliação cardiológica e avaliação com anestesista também. Então, é um trabalho em equipe, né, em conjunto. Então, eles passam com o anestesista, com o cardiologista, se tiver alguma alteração de exame, ou paciente que já usa alguma medicação, precisa suspender antes ou não, né? Então, a gente
passa por toda essa avaliação, não, tá tudo certo, agora a gente pode marcar a cirurgia. Então é um cuidado muito grande antes, durante e depois com esse paciente. Sim, É algo maior do que a gente imagina, né? Acho que, não, chegou no hospital, fui ali, fiz a cirurgia e vou ir pra casa. Não, tem muita coisa envolvida também. Com certeza. É um paciente, a gente tem que avaliar como um todo, né? Então, cada paciente tem sua particularidade, então tem que ser tudo, e como eu falei, é uma cirurgia grande. Na verdade, todo procedimento cirúrgico é importante, né? Eu falo que aquele momento é um momento mais importante para o paciente, né? Então, tem que ter todo esse preparo, todo esse cuidado, né? E até eu comento com os pacientes, às vezes eles querem tanto operar, mas chegou no dia da cirurgia, tá resfriado, tá gripado. Não é o melhor momento para a gente fazer uma cirurgia eletiva, né? Então, espera melhorar, depois a gente faz. Todos os detalhes fazem a diferença depois e durante o procedimento e depois também na vida desse paciente. Com certeza. E, doutora, falando sobre, então, a equipe que irá realizar esse mutirão, então, a doutora participará também, mas tem outros profissionais envolvidos, a doutora já comentou sobre essa questão da cardiologia, dos anestesistas também, mas terão outros ortopedistas também fazendo esses procedimentos? Como que funciona essa dinâmica? Sim, a equipe nossa de quadril aqui, né, somos eu, Dr. Wilson Dalmino e Dr. Guilherme D'Ambrosi. Então, seremos nós que iremos fazer as cirurgias. E também os residentes, né? Da ortopedia, que acompanha já esse Exatamente. processo. Tem os residentes de ortopedia do hospital que também acompanham todo esse processo, tanto do consultório, né? Do ambulatório, atender os pacientes, preparar o paciente para a cirurgia e também a cirurgia e o pós-operatório também. E, doutora, pensando no pós-operatório, esse paciente ele precisa, por exemplo, ser encaminhado para uma UTI ou é um procedimento que geralmente é tranquilo, ele consegue ir para o quarto direto? Antigamente, o paciente que fazia uma artroplastia de quadril, acho que há 30, 40 anos atrás, ficava semanas internado, tinha que ir para UTI e tudo, era uma cirurgia muito grande, né, com uma alta morbidade. Hoje em dia, não, né, o que vai indicar se o paciente precisa ou não ir para UTI é a condição clínica dele. Sim. Pelo procedimento em si, não. Né? A maioria dos pacientes, a gente não encaminha para UTI no pós-operatório. Mas agora, se o paciente já é mais idoso, tem um problema cardiológico, algo assim, aí nessa avaliação pré-operatória com o cardiologista, com o anestesista, eles orientam pós-operatório desse paciente em UTI para ficar melhor monitorizado e tudo. Então, varia. Mas, de modo geral, é bem tranquilo, assim, para esse paciente. Isso. E como que ele fica... A doutora comentou que não se fica mais muito tempo internado, mas ainda assim fica um tempinho aqui no hospital até ele poder ir para casa. Quanto tempo, geralmente, doutora? Em média, de 24 a 48 horas. Então, bem 1 a 2 rápido. dias de pós-operatório. É super rápido, bem tranquilo até. Como eu falei, evoluíram muito as técnicas, né, cirúrgicas, os implantes também. Então, com isso, a gente consegue dar alta para o paciente com segurança num tempo menor. Até porque acho que todo processo de vir para o hospital também é algo que a gente não é hora de voltar para casa, né? De voltar para casa, tranquilo. E, doutora, esse paciente, então, a doutora comentou que ele já volta, começa a caminhar novamente. Então, quais são as recomendações depois do procedimento que vocês orientam? É necessário a fisioterapia também? Como que vai ser a vida desse paciente depois? No pós-operatório, fala que praticamente pós-operatório imediato, assim, passou da anestesia, ele já tá liberado para caminhar. Lógico que a gente cuida, né? Às vezes ficou um pouco em jejum, fez uma cirurgia, um procedimento grande, né? Então, a gente deixa algumas horas ainda no leito, mas se o paciente estiver bem, ele já pode caminhar. A gente sempre orienta caminhar ou com andador ou com muleta, porque, querendo ou não, ele passou por uma cirurgia grande, né? Uma articulação grande que distribui o peso do corpo ali, né? Então, a gente orienta a usar muleta, andador, por alguns dias de pós-operatório, mas é um paciente que já pode caminhar no mesmo dia, assim, operou de manhã, à noite já pode caminhar. Ele passa por fisioterapia depois, reabilitação, né? Tanto para controle de dor, como eu falei, é bem tranquilo, os pacientes não reclamam de dor no pós-operatório, mas para questão de fortalecimento muscular, de alongamento, muitos desses pacientes que já tinham uma limitação de movimento, então já fica mais atrofiada a musculatura, ou como tinha muita dor, eles não faziam uma atividade de fortalecimento, então a fisioterapia ajuda nisso, a reabilitar, a fortalecer para ele
aprender a caminhar de novo, os que caminhavam só de muleta, andador, com alguma limitação, a fisioterapia vai ensinar a caminhar de novo, né? Então é todo um trabalho em conjunto também no pós-operatório. E acredito que muitas vezes até o receio, né? Meu Deus, e se eu sentir dor? Será que vai? Será que não vai? Então todo esse processo é um processo mesmo, né, com doutora? certeza, e muito tempo, às vezes, já com uma limitação, ou mancando e tudo, né? Então, tem que aprender a caminhar de novo alguns pacientes, né? Uns casos mais graves, então a fisioterapia... Na verdade, todos os pacientes, a fisioterapia é bem importante, né? Para reabilitação. Que bacana. E doutora, pensando como que surgiu essa iniciativa de fazer esse mutirão? Porque, como a gente vê, traz muitos benefícios para os pacientes, e quando a gente fala do SUS também tem essa questão da espera, que a doutora comentou. Então, como que foi essa decisão de trazer essas cirurgias também aqui para o São Lucas? E o que é muito interessante é que os residentes também já têm todo esse contato, que eu acho que é muito importante na parte também de educação, né? Não, com certeza, né? Toda a questão, assim, de tentar ajudar o paciente, né? Como eu falei, são pacientes que às vezes demoram muito para chegar até nós, e isso atrapalha a vida deles, querendo ou não, né? Então, a gente conseguir ajudar eles, né, fazendo essas cirurgias, existe uma demanda muito grande, uma fila de espera muito grande dos pacientes no SUS, esperando várias cirurgias, né, e dentre elas a artroplastia de quadril. Então, devido a essa alta demanda, a gente, vamos tentar desafogar essa lista, né, essa fila de espera, tentar agilizar essas cirurgias para beneficiar os pacientes. Lógico, os residentes, né, da ortopedia que estão com a gente também, podem aprender mais, ter mais contato com isso, que são pacientes que eles já acompanham no ambulatório, já têm o contato, né? Então, a gente consegue fechar todo o ciclo, né? E doutora, pensando então, porque são várias cirurgias e envolve uma equipe muito grande também, como que foi organizado também a equipe da enfermagem, toda a equipe do centro cirúrgico para comportar esse tipo de procedimento em grande escala, digamos assim, né? Sim, todo um preparo inicial, né? Toda uma organização. Então, tem a questão que a gente já comentou dos pacientes, né, para toda a indicação, preparo do paciente, avaliação, e tem a parte realmente do espaço, do hospital, da logística, de todos os funcionários, tanto da equipe de enfermagem, equipe de anestesista, né. Então, a gente avisou, encontrou uma data melhor para fazer esse mutirão, avisamos toda a equipe, né, para ter todo um preparo para receber esses pacientes, né, então os pacientes já estão sendo avisados, já foram avisados, na verdade, da cirurgia, já tem leito no hospital reservado para eles, né, os que precisam de um cuidado especial, de uma UTI também, isso já está avisado, né, tem a questão que a gente depende dos materiais para fazer a cirurgia, então toda essa logística já foi organizada, né? Então, questão do centro cirúrgico, as salas disponíveis, né? Para a gente ter disponibilidade para fazer essas cirurgias. Então, é todo um trabalho em conjunto. E é algo que envolve bastante gente também, como a gente falou, né, doutora? Com certeza, né? E pensando no paciente que ele, né, fará esse procedimento no São Lucas, também é um diferencial, né, doutora? Ter justamente uma equipe preparada para atender tanto a equipe médica quanto de equipe de enfermagem, e também a questão de estrutura. Então, esse paciente, se ele precisar de uma UTI, ele já também vai ser encaminhado. Então, eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho mais sobre esse cuidado também, além do paciente. Com certeza, isso é primordial, a gente ter todos os cuidados, principalmente para o benefício do paciente, né? Então, a equipe de anestesista que avaliou esse paciente no pré-operatório é a equipe que está ali, vai estar no dia para operar, né? Então, já tem esse contato e tudo. É um hospital de alta complexidade que tem todo o suporte que o paciente precisar, né? A gente fala, a gente não quer que tenha nenhuma complicação, né? A gente trabalha sempre esperando não ter. Mas se tiver qualquer complicação ou uma necessidade especial do paciente, um paciente que vai ficar na UTI, então a gente tem todo esse suporte, né? Então isso é muito importante para o paciente, né? E para nós, toda a equipe também. A gente fica seguro de trabalhar num lugar que fornece toda a estrutura necessária para o procedimento, né? E essa segurança também, que a doutora comentou, é muito importante como paciente, né? Pensando que eu sei que está tudo sendo preparado e estão esperando da melhor forma para que possa ir para casa também depois e, né, dar continuidade na vida da melhor forma possível, né, doutora? Além do tratamento da doença, mas também, como a doutora disse, esse paciente como um todo. Então, ele está sendo visto, está sendo cuidado da melhor forma, né? Com certeza, como eu falei, né? É um dia muito especial para o paciente, né? Para ele, às vezes, é o momento
momento mais esperado da vida dele. Então, ter todo esse suporte, ter todo esse cuidado, deixa o paciente mais tranquilo também. Então é isso, doutora. Acho que hoje a gente conseguiu falar um pouquinho mais sobre a importância dessa ação que vai ser realizada, também principalmente para os pacientes, então, que serão beneficiados, que, como nós dissemos, são muitos benefícios no dia a dia. Então, eu agradeço mais uma vez a participação, doutora. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!